tu tá aí entrando na faculdade, começando os primeiros semestres, talvez tenha alguns termos mais técnicos que a gente usa só na universidade que tu não esteja entendendo muito bem ou que tu não conheça, e nesse vídeo eu vou te falar todos eles, como semestre, G1, G2, ser laureado, créditos. Aqui eu vou te falar todos eles e vou explicar um pouquinho das diferenças entre a faculdade e o ensino médio, que são diferenças muito boas e que com certeza tu vai gostar também. Oi, meu nome é Natália, eu tenho 22 anos, estou no 7º semestre de Psicologia. Se tu gosta de conteúdo sobre saúde mental, a faculdade, como é a universidade, sobre autoestima, autoconfiança, hábitos e rotina, tudo para ter uma vida mais feliz e saudável, então já aproveita e se inscreve aqui no canal, dá like e vamos pro conteúdo que vai te ajudar muito a começar a ir à faculdade da melhor forma possível, entendendo todos os termos que são importantíssimos sobre a universidade. O primeiro termo que eu vou te falar aqui já traz uma grande diferença sobre a forma como a gente lida com o ano letivo na faculdade e no ensino médio, no colégio. E ele se chama semestre. No colégio é comum que a gente tenha trimestres, né? Então, durante um ano letivo, a gente tem 3 ciclos de provas, de trabalhos, mas eles estão juntos como um todo, e caso tu rode em alguma das disciplinas, em alguma das matérias como geografia, matemática, então tu vai ter que realizar de novo todo esse ano letivo, um ano inteiro, e todas as outras matérias, mesmo as que tu não repetiu de ano. Tu vai ter que refazer tudo isso. E na faculdade isso é diferente, pois a gente tem semestres. Um semestre dura 6 meses, isso quer dizer que ao longo de um ano a gente tem 2 semestres. O semestre é muito bom porque quando a gente tem essa divisão entre a primeira metade do ano e a segunda, isso significa que essas duas metades têm total separação, elas não se ligam de nenhuma forma. Eu lembro que quando eu tava no colégio era comum que antes das férias de inverno a gente recebesse trabalhos ou tivesse que estudar para provas, porque quando a gente voltasse das férias a gente já ia ter que fazer entregas e provas. Então não tinha uma separação, a gente não podia aproveitar muito bem as férias de inverno, porque tinha uma conexão entre o início do ano, né, entre a primeira metade do ano e a segunda metade. E na faculdade é bem diferente, um semestre é totalmente separado do outro. E isso também significa que quando tu roda, quando tu reprova em uma disciplina que tu fez no semestre, tu não vai ter que refazer todas as outras. Tu vai fazer só aquela disciplina em que tu reprovou e durante 6 meses. É claro que eu não tô falando aqui que é maravilhoso rodar em alguma disciplina da faculdade, mas é muito bom e é um alívio saber que caso isso aconteça, caso tu não vá bem em alguma disciplina, então tu vai refazer só ela e só durante 6 meses, contrastando com o ensino médio, que tu tem que fazer tudo de novo durante um ano inteiro. Então essa primeira parte já tá domada, semestre dura 6 meses, ao longo do ano a gente tem 2 semestres que são totalmente separados entre si. E se tu roda em uma disciplina no semestre, tu vai ter que refazer só ela durante 6 meses, que é o período de um semestre. O segundo termo que a gente vai falar aqui se chama cadeira. Pra quem não entende muito bem, a cadeira pode ser aquilo que a gente senta, mas na faculdade, cadeira é outro nome para disciplina. Vocês viram que aqui ao longo desse vídeo eu já falei de matéria e de disciplina. São a mesma coisa, né? É aquela aula de um assunto específico que tu tem toda semana. E cadeira é exatamente a mesma coisa, é um nome diferente, que a gente usa só na faculdade. Eu nunca vi ninguém falando de cadeira no ensino médio ou na escola. A gente usa realmente na faculdade e se refere então a uma disciplina ou uma matéria que tu tem ali durante o teu ano letivo, durante o teu semestre. Ó, já vamos juntar todos os conceitos. Terceiro termo que eu vou falar aqui se refere a créditos. Quando a gente fala de cadeiras ou de disciplinas, cada disciplina tem uma quantidade de créditos diferentes. E a quantidade de créditos se refere a quantas vezes aquela disciplina vai aparecer na tua semana. Então, digamos que lá no ensino médio tu tinha vários períodos de matemática e de português. A gente pode dizer, usando os termos da faculdade, que tu tinha créditos maiores, aquelas eram disciplinas com créditos maiores, com mais créditos. E tu tinha, talvez, por exemplo, durante a semana, uma aulinha de filosofia. Então era uma disciplina, era uma cadeira com menos créditos. Digamos, por exemplo, que tu tem uma cadeira aí que tem 2 créditos. Então provavelmente tu vai ter 2 aulas na semana dela. E aí vai aumentando, e conforme vai aumentando o número de créditos, por exemplo, 4 créditos, 6 créditos, aí vai aumentando a quantidade de vezes que tu vai ter na semana. Normalmente tu tem mais créditos de cadeiras que são mais importantes ou que são mais aprofundadas. Porque como tu entendeu, tu vai ter mais aulas daquela disciplina durante a semana. E outras disciplinas que são ali mais introdutórias ou que são mais básicas e tu não precisa se aprofundar tanto, vão ter menos créditos, vão ocupar menos tempo ali na tua rotina de estudos, na tua rotina de disciplinas que tu tem na faculdade. Muita gente também me pergunta sobre o que significa o termo G1 e G2, e é bem simples, eu vou explicar aqui demonstrando um pouquinho de como era no ensino médio. Lembra que lá na escola, quando tu não passava de primeira, então, digamos que a nota média aí pra passar era 7 e tu não tirava 7,
tu não tirava a nota mínima para passar de primeira naquela disciplina, naquela matéria, então tu pegava recuperação, prova final, provão, da forma como vocês chamam aí, cada escola tem um jeito de chamar. Tu fazia essa prova de recuperação e caso tu não passasse nela, nessa segunda chance, aí sim tu pegava, né, tu reprovava e tu teria que fazer o ano inteiro de novo. E na faculdade a gente também tem essa segunda chance. Então, quando tu tem as provas normais, os teus trabalhos durante o semestre, tu tá fazendo o G1. Cada faculdade vai ter uma nota mínima do G1. Na minha universidade, a nota mínima do G1 é 7. Então, se tu tirar acima de 7, tu passou por G1. Contando ali todos os trabalhos, todas as provas, enfim, que os professores vão querer que tu faça, tu tem que contabilizar no mínimo 7 para passar por G1, que é quando tu passa por média, digamos assim. E o G2 é quando tu não tira a nota mínima necessária, então digamos que tu tirou 6,5, tu vai pegar G2, que é a prova final. Nesse G2 tu vai ver aí, os professores podem pedir trabalhos, dissertações, seminários, provas, enfim. Cabe ao professor decidir o que ele vai querer que tu faça como G2, não necessariamente tem que ser uma prova. E aí tu vai fazer essa prova final, que é o G2, e caso tu passe, então tu passou por G2, isso vai ficar descrito ali no teu currículo, vai aparecer que tu fez um G2, que tu ficou ali de recuperação final, mas tu passou naquela disciplina, tá feita, não vai precisar refazer. E caso tu não tire a nota mínima do G2, aí tu reprova naquela disciplina, naquela cadeira, e vai ter que refazer ela durante 6 meses, né, o período de um semestre. Ou seja, a gente tem o G1, que é quando tu passa por média, o G2, que é quando tu não passa por média e fica em recuperação, e o terceiro caso, que a gente tinha também na escola, que é tu reprovar na matéria e ter que fazer de novo. Outro termo importantíssimo que se refere a essa questão de trabalhos, de provas, é PS. Pode ser que esse termo aí varie de faculdade para faculdade, mas PS significa prova de substituição. Então, digamos que tu tinha um motivo plausível, que tu teve ali um atestado e tu faltou num dia importantíssimo de prova. Tu vai, pelo menos na minha universidade se chama assim, fazer uma prova de substituição, que é uma prova para tu substituir aquela nota, para tu não ficar sem a nota, porque digamos que tu perca uma prova que vale 4 pontos, então tu vai direto pro G2, se tu não fizer a prova de substituição. É claro que é importante tu ver com a tua universidade como que funciona, se tem prova de substituição, provavelmente tem, porque é comum que às vezes aconteça de tu estar ali doente, de acontecer alguma coisa, e aí tu tem que faltar alguma prova, não tem como prever, a gente não tem como decidir quando algo vai acontecer, mas é importante que tu tenha certeza de que precisa de atestado, ou que pode ter outro motivo para faltar esse dia, enfim. Aí é com cada faculdade, depende de cada universidade e das regras. Mas é muito comum que tenha essa prova de substituição, então, para quando tem um motivo plausível ou um atestado, tu poder refazer em outro momento aquela prova, para tu poder substituir a nota, como o nome diz, e não precisar ir pro G2 direto por ter faltado aquela avaliação. O quinto termo que a gente vai falar aqui se chama laurear, e esse termo pode ser um dos que a gente menos conhece por aí, que a gente menos vê. Laurear significa se formar com mérito. Cada universidade vai ter uma regrinha. Na minha universidade, por exemplo, tu tem que sempre tirar acima de 8,5 e nunca pode ter pego nenhum G2. Se tu atende a esses requisitos, então quando tu se formar, no teu diploma vai estar escrito que tu se formou de forma laureada. Tu é uma aluna ou um aluno laureado. E isso significa, é um nome bonitinho pra falar que tu se formou com mérito, que tu foi uma ótima aluna, um ótimo aluno e que tu merece reconhecimento por ter tirado notas tão altas e nunca ter pego nenhum G2. Agora, se vocês me perguntam pra que isso serve, é legal ter no teu currículo aí que tu foi laureado. Isso também demonstra um pouquinho mais de autoridade, de conhecimento. Caso tu for aí aplicar para alguma entrevista de emprego, por exemplo, as pessoas vão poder saber que tu se formou de forma laureada. Então, isso dá um plus a mais no teu currículo, ajuda aí a mostrar um pouquinho mais de conhecimento de que tu se formou realmente com mérito, né? Que tu foi atrás aí, estudou bastante e sempre tirou notas altas. O sexto termo que a gente tem aqui é estágio obrigatório. Alguns cursos vão ter estágios obrigatórios, então se o teu não tiver nenhum estágio obrigatório, tudo bem, você foi uma sortuda aí que não vai ter que fazer nenhum estágio para se formar, mas a maioria dos cursos requer que tu faça aí estágio para poder receber o teu diploma. Então tu vai ter uma disciplina de estágio, de supervisão, onde tu vai falar um pouquinho sobre como tá sendo o teu estágio, e depois que tu fizer essa disciplina, daí sim tu pode se formar. É uma disciplina obrigatória, como o nome diz, é um estágio obrigatório. Para entender um pouquinho de como funcionam os estágios, o estágio é um trabalho que tu faz onde é reconhecido que tu tá ali para aprender. Então não pense que tu vai começar o estágio ali tendo algum cargo super de poder, algum cargo de comando. Tu vai estar ali como estagiário, que é uma pessoa que auxilia normalmente nas várias funções que tem, para realmente aprender sobre aquele cargo, aprender sobre aquela empresa, sobre aquela área.
Os estágios podem ser variados em várias empresas, em várias áreas de conhecimento, e aí cabe a tu também pesquisar sobre a tua faculdade e entender quais estágios que são necessários, se tem uma quantidade mínima de horas, quais áreas que são uma opção para tu fazer também. Na minha experiência na faculdade de psicologia, a gente tem que fazer aí uns 3 anos de estágio. Dos 5 anos de faculdade, a gente faz durante 3 anos. É necessário que a gente faça, sim, vários anos de estágio, porque é aí que tu vai aprender de fato como que funciona a tua área, pra tu não sair da faculdade sem nenhuma experiência. É muito legal, mesmo se tu não tem estágio aí obrigatório pra fazer no teu curso, que tu vá atrás de fazer um estágio não obrigatório ou extracurricular, que é quando tu faz um estágio por conta própria, por interesse próprio, pra realmente aprender sobre algo, se desenvolver naquela área e adquirir experiência. O que é muito bom pra colocar no teu currículo, facilita com que depois da faculdade tu seja empregada, consiga um emprego, porque afinal tu já tem ali experiência, tu não é uma completa novata naquela área, tu já trabalhou um pouco naquilo e tu sabe, né, mais ou menos como que funciona, tu não tá começando do zero do conhecimento. O 7º termo que a gente tem aqui se chama disciplinas eletivas. Todas as faculdades, todos os cursos vão pedir que tu faça pelo menos uma quantidade mínima de créditos de disciplinas eletivas. E como que funciona? Tu tem a tua jornada normal de disciplinas que tu tem que fazer para se formar, envolvendo, por exemplo, se tu tá no curso de psicologia, são aí as disciplinas de psicologia que a faculdade decide que tu tem que fazer para se formar. E as disciplinas eletivas, então, são disciplinas de toda a faculdade, de qualquer curso da faculdade, que tu faz para se desenvolver em outras áreas. Então, na minha faculdade, por exemplo, tu pode escolher fazer uma eletiva de moda, uma eletiva de culinária, de filosofia, tu pode fazer de qualquer curso de negócios, marketing, enfim, porque é pra tu aprender, pra sair um pouquinho da tua área. O interessante é que tu veja, tem uma lista gigante, todas as universidades têm uma lista bem grande de disciplinas eletivas que tu pode aí fazer pra aprender um pouquinho mais. E aí, cada universidade vai ter um número mínimo de vezes que tu tem que fazer, né, de disciplinas que tu tem que fazer. Eu sei que na minha universidade, por exemplo, a gente tem que fazer 12 créditos de disciplinas eletivas. Então, tu tem que ir somando quantos créditos cada disciplina tem e aí ver se fecha pra tu conseguir se formar e não ter que fazer aí mais um semestre só fazendo disciplinas eletivas. Agora, o próximo termo se chama RU e é um dos mais fáceis, restaurante universitário. A maioria das faculdades disponibiliza um restaurante que é com um custo bem mais baixo para quem tá aí matriculado na faculdade poder jantar, almoçar, lanchar, enfim. É um restaurante universitário com valores bem abaixo da média. E vamos pro nosso último termo, que é TCC, que é trabalho de conclusão de curso. E aí, esse trabalho vai ser o que tu vai fazer ao longo de nos 2 últimos semestres aí, ou o último semestre. Tu vai desenvolver um artigo, um trabalho escrito, enfim, com um tema da tua preferência. Claro que ele tem que ser da tua área, da faculdade, mas o nome, enfim, o assunto mais específico é tu quem escolhe. E aí tu vai fazer um trabalho, tu vai fazer uma dissertação com várias normas técnicas da ABNT, enfim, e tu vai ser auxiliado por um professor. Tu vai escolher um professor que tu mais goste, que se encaixe com essa área aí que tu tá estudando, com esse assunto que tu quer trabalhar. E aí tu vai então ter esse supervisor que vai te ajudar a escrever esse trabalho, ele vai dar uma corrigida, vai te ajudar a escrever mais sobre certos pontos ou não escrever sobre outros. E então no fim desse trabalho tu vai ter o teu TCC, que tu vai apresentar para uma banca, e aí tu vai ter então a tua nota, e caso tu passe no TCC, parabéns, você se formou na faculdade. São muitos termos, eu sei que pode ser um pouco difícil de acompanhar, mas são termos que com o tempo tu vai pegando, vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando cada vez mais da rotina usar eles no teu dia a dia. E eu, óbvio, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho de alguns dos termos da faculdade, também tem outros. Se vocês quiserem algum termo em específico, entender mais sobre algum conceito, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar like no vídeo, e aqui vai aparecer uma playlist com vários outros vídeos que podem ser do teu interesse. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!